queimando, Deus, sabemos que o Senhor ainda quer falar conosco nessa noite. Deus, aquilo que o Senhor revelou ao coração do Teu Filho, aquilo que o Senhor ainda vai revelar, e que os céus nessa noite foram abertos, nós cremos assim. Então derrame sobre a vida do Teu Filho agora, mais uma vez a Tua unção, o Teu entendimento, a Tua revelação, a Tua palavra rema, a Tua palavra revelada ao coração do Teu Filho, que essa palavra, Deus, que penetra tão profundo, que chega às nossas juntas, medula, Pai, até a divisão da alma e do Espírito, venha falar conosco mais uma vez nessa noite. Encha o Teu Filho, sustenta-o nessa noite, Deus. Enquanto Ele estiver ministrando a Tua palavra, Pai, envia os Teus anjos até a sua casa, envia os Teus anjos, Pai, até a sua igreja, até as pessoas que intercedem por Ele nessa noite, Pai, protege e cuide do Seu Filho. Enche a Tua igreja nessa noite mais uma vez da Tua graça, do Teu amor e da revelação da Tua palavra, em nome de Jesus, Deus. Você pode aplaudir ao Senhor pela vida do pastor Josué? Aleluias, glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor. Jesus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Eu quero louvar o Senhor, engrandecer o nome dEle por essa oportunidade, por esse privilégio de estar com os irmãos, juntamente no mesmo propósito, no mesmo desejo, que é de adorar aquele que é digno, o único que é digno de receber toda a honra e toda a glória. Queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Neemias, no capítulo 1, Neemias capítulo de número 1. Enquanto você procura, eu quero uma vez mais agradecer a vida do pastor Marcelo, da sua esposa, de toda essa igreja, essa família. Trago um abraço do meu pastor presidente, pastor Amós, da Rua Bahia, pastor Marcelo. Que Deus em Cristo abençoe a todos vocês. É um prazer estar com os irmãos. Glória a Jesus. Me sinto muito bem no meio de vocês. Obrigado pela recepção. E a Bíblia diz que esse lugar não é outro lugar senão a casa de Deus. Amém? Que não é minha casa, que não é a sua casa. Aqui é a casa de Deus. E Ele tem liberdade para operar e para agir no nosso meio. Livro de Neemias, no capítulo de número 1, Deus colocou no meu coração uma palavra, e eu queria, após a leitura, eu queria que você mantivesse a sua Bíblia aberta, para que nós possamos dar uma analisada em alguns textos, em algumas referências. Se você tiver caneta para sublinhar, vai ser excelente, porque alguém disse uma vez que memória boa é memória escrita, tá bom? Então, se você tiver uma caneta aí, você é um privilegiado, tá bom? Porque Deus colocou uma palavra no meu coração. Eu vou falar como o pastor Amós sempre fala, pastor Marcelo, eu vim aqui entregar uma profecia. Ainda quase ninguém entendeu. Vou repetir, eu vim entregar uma profecia. Amém? Os irmãos gostam de ouvir profecia? Glória a Jesus. Neemias capítulo 1, quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, diga eu não encontrei, pastor. Não encontrou? Nós aguardamos, sem problema. Encontrou? Bênção, glória a Jesus. Meus irmãos, Neemias capítulo de número 1, versículo 1 a seguir, diz assim: as palavras de Neemias, filho de Acalias, sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio Anani, um dos meus irmãos, ele e alguns de Judá. Então perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém. E disseram-me: os restantes que ficaram do cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo. O muro de Jerusalém está fendido e as suas portas queimadas a fogo. Repita após mim: o muro, mais forte, o muro de Jerusalém está fendido e as suas portas queimadas a fogo. As suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando
e orando perante o Deus dos céus. Combinação explosiva essa, jejum e oração. Capítulo 2 do mesmo livro, versículo de número 2, diz assim: e o rei me disse: por que está triste o seu rosto? Pois não está doente. Não é isto senão tristeza de coração. Então temi sobremaneira. E disse ao rei: viva, ó rei, para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar dos sepulcros de meus pais, assolada, e tendo sido consumida as suas portas a fogo, e tendo sido consumido as suas portas a... Versículo 13 do capítulo de número 2: e de noite saí pela porta do vale, para o lado da fonte do dragão, para a porta do monturo, e contemplei os muros de Jerusalém que estavam fendidos, e as suas portas que tinham sido consumidas pelo fogo. Amém? Tome o seu assento, permaneça com a sua Bíblia aberta, por gentileza. Meus irmãos, quando nós lemos o livro de Neemias, é interessante que esse livro, juntamente com alguns outros livros, por exemplo, o livro de Esther, o livro de Esdras, eles são livros que são chamados livros pós-cativeiro. Tanto o livro de Neemias, quanto o livro de Esther, quanto ao livro de Esdras, ele está dentro desta categoria de livros pré ou pós-exílio, ou seja, depois do exílio babilônico. E em concordância com isso, está também outros 3 livros: o livro de Ageu, o livro de Zacarias e o livro de Malaquias. É interessante que quando nós lemos o livro de Neemias, nós começamos a ouvir Deus, nós começamos a entender que Deus, Ele tem um projeto, Ele tem um plano estabelecido na vida do ser humano. E esse mesmo plano que Deus estabelece, Ele só deseja que o homem entenda esse plano, que o homem perceba essa vontade. E é interessante que quando Paulo vai falar sobre a vontade de Deus, ele vai dizer em Romanos, no capítulo 12, que a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. O ser humano precisa entender qual é esse plano e precisa se submeter a esse mesmo plano. Quando você percebe, lê o livro de Neemias, você vai perceber Deus procurando quem está disposto. Você percebe que Deus está procurando alguém que esteja disposto. Eu não disse alguém que esteja disponível, eu disse que Deus está procurando alguém disposto. Pastor, qual é a diferença entre estar disposto e entre estar disponível? A palavra disponível no dicionário Aurélio ou no Roas significa, a palavra disponível significa aquele que não está fazendo nada. Esta é o significado da palavra disponível, aquele que não está fazendo nada. Deus não está procurando quem não esteja fazendo nada. Deus está procurando aqueles que estão fazendo alguma coisa, mas dentro desse projeto, mas dentro dessa coisa que a pessoa está fazendo, ela consegue abrir um tempo, ela consegue perceber e entender que mesmo estando ocupado, ainda há possibilidade de atender um chamado maior e específico de Deus. Então Deus está procurando alguém que esteja disposto, e eu queria que você me ajudasse, olhasse para essa pessoa que está ao seu lado, diga: esteja disposto, não disponível. Diga, esteja disposto, não disponível. Pastor, o que é isso na Bíblia? Você percebe que quando Deus levanta Neemias, qual era a função que ele exercia? O que ele estava fazendo em Suzã?
qual era o seu trabalho, qual era o seu encargo, qual era a sua ocupação, você vai perceber que quando Deus levanta e vocaciona Neemias, ele tinha uma alta função, uma patente muito alta dentro do império, dentro e juntamente com o seu rei. A Bíblia diz que ele era cooperador, ou melhor, ele era um copeiro, melhor dizendo. Ele era um copeiro, pastor, copeiro como nos dias de hoje? Não, o copeiro naquela época era uma pessoa que, além de ser uma pessoa muito experiente, uma pessoa muito influente, era uma pessoa digna de confiança. Por quê? Porque a vida do rei estava na mão do copeiro. Você vai perceber bem que ninguém exercia essa função, ou não existia qualquer uma pessoa, a qualquer um quisesse ser copeiro. Não, o rei só delegava esta função àquele a quem ele confiava a sua vida, porque uma das funções do copeiro, interessante que o copeiro, ele era tão influente no reinado e juntamente com o rei, que muitas das atividades, muitas das festas às quais o rei era submetido, ele estava acompanhando. E a Bíblia Sagrada e o próprio exercício da função vai nos mostrar que por muitas vezes, antes do rei beber alguma coisa, o copeiro provava. Por quê? Porque naquele tempo havia muitos riscos ali de contaminação, havia muitos riscos ali de um atentado, ou seja, de envenenamento contra a vida do rei. E o copeiro, que era uma pessoa de confiança do rei, provava o vinho e depois entregava na mão do rei. Você percebe algo de interessante? Que quando Deus está procurando alguém disposto, quando alguém está procurando alguém que se encaixe, mesmo atarefado, mesmo ocupado, mesmo fazendo alguma coisa, é interessante nós falarmos isso, porque a Bíblia diz que quando Deus decidiu socorrer Israel e levantar um juiz para libertar o povo que estava sendo aprisionado pela mão dos midianitas, a Bíblia diz que Deus não procurou alguém que estava disponível. Não, a Bíblia diz que Deus procurou alguém que estava disposto. Interessante, o anjo vai lá junto ao carvalho, senta ali debaixo daquela pedra, junto àquele carvalho, e a Bíblia diz que está um homem lá malhando trigo no lagar. Ele estava trabalhando, ele estava ativo, ele estava ocupado. Aquele anjo apareceu para ele e diz: o Senhor é contigo, varão valente. O Senhor é contigo, varão valente. Interessante que mesmo na ocupação de Gideão, ele abriu uma lacuna para atender um chamado de Deus. Entenda uma verdade: quando Deus via a terra procurar alguém e estabelecer um plano, uma estratégia tão grande, ele precisa, eu vou repetir a expressão, eu vou repetir de novo a expressão, ele precisa encontrar a igreja do Senhor, ele precisa me encontrar ocupado. Eu preciso estar ocupado com a obra, eu preciso estar ocupado com o plano dele, eu preciso estar ocupado em alguma coisa, para que Deus olhe desde o céu e diz: eu estou vendo não alguém disponível, eu estou vendo alguém disposto, alguém que já está envolvido. E é muito melhor você usar quem já está envolvido, é muito mais eficaz você usar quem já está envolvido para um projeto maior. Eu começo a dizer, tem muitas pessoas que querem se destacar na obra de Deus, pastor Marcelo, mas estão por aí disponíveis, estão aí pelos cantos, estão aí andando por alguns lugares, querendo fazer alguma coisa, enquanto outros já começaram a fazer alguma coisa. Não comece a fazer para ser chamado, faça para ter o reconhecimento. E a Bíblia diz que Deus, ele destaca esse homem. O texto sagrado vai dizer que aparece alguém lá. E quando esse homem chamado Anani, ele se aproxima, Neemias se antecipa a ele e diz: ei, como é que está Jerusalém? Como é que está o povo? A diferença é entre aproximadamente 1.500 a 1.600 quilômetros de diferença. Neemias pergunta: como é que está o povo? Como é que está a cidade? Aqueles que não foram levados cativo, como é que estão?
E o relato desse homem, e o relato de Anani o povo que está na província estão em grande miséria e afronta. As suas portas queimadas a fogo, os seus muros destruídos, fendidos. Jerusalém está debaixo de um escárnio e de uma zombaria. Eu fiz questão de ler 3 referências para vocês acerca de muro fendido e portas queimadas a fogo. Não é aleatório. Essas expressões não estão na Bíblia à toa. No capítulo 1 e no capítulo 2, por 3 vezes aparece a expressão muro fendido e portas queimadas a fogo. Porque nas cidades antigas, o muro era de um valor incomensurável entre o povo. O muro mostrava ali a segurança do povo, a segurança dos moradores da cidade. Uma cidade antigamente que não tinha muro era uma cidade fisicamente desprovida, ou era uma cidade, ou era um lugar que facilmente poderia ser atacada, roubada. O muro mostrava que a cidade estava protegida, mas muito mais do que ter um muro. Além do muro, precisa-se ter portas, porque não adianta você ter uma casa murada se não tem portão. Então, quando Neemias ele vai com essa função e com esta missão para Jerusalém, ele não vai lá somente reedificar os muros, também, mas muito mais do que reedificar os muros, ele vai também reedificar as portas. E é nesse momento, é nesse tempo, que Deus colocou essa palavra no meu coração. Portas que são edificadas através da oração. Eu vou repetir para que você guarde. Portas que são edificadas ou reedificadas através da oração. O capítulo 3 mostra que algumas portas, no total são 12, mas eu vou me abster de 2, que é a porta de Efraim, a porta do cárcere. Eu vou me ater a outras portas que está inserida aqui dentro do capítulo 3. Só que perceba uma verdade. Quando esse moço traz esse relato sombrio, macabro, dizendo que o povo está em grande miséria, a Bíblia diz que Neemias começa a fazer algo de interessante. E estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. A primeira coisa que Neemias ao ouvir foi: eu estive orando e jejuando perante o Deus dos céus. É interessante que do capítulo 1 ao capítulo 2, há um intervalo de aproximadamente 4 meses, de 3 a 4 meses. Do capítulo 1 de Neemias ao capítulo 2, há um intervalo de entre 3 a 4 meses, porque a visita aconteceu no mês de Quisleu. E quando Neemias vai conversar com o rei, já é o capítulo 2, mostra no mês de Nisan, que corresponde ao mês de abril. Quisleu corresponde ao mês de dezembro. Então você vai perceber que do capítulo 1 ao capítulo 2 há um intervalo de 3 a 4 meses. E você volta ao capítulo 1, versículo 3, que quando ele ouve o relato da destruição da cidade, o muro fendido, as portas queimadas a fogo, ele começa a orar. E esta oração dura por um espaço de 3 a 4 meses orando. É interessante o tema da campanha, pastor. Oração. A campanha que vocês estão fazendo. A oração, primeira opção. Você pode repetir 1, 2, 3? É interessante que quando Neemias ouve o relato, ele vai orar. E essa oração chega a 4 meses. Neemias podia muito bem, ao ouvir o relato, sair correndo diante do rei e falar assim: rei, eu preciso que o Senhor me faça um favor, eu preciso que o Senhor me ajude, eu preciso que o Senhor faça alguma coisa, eu preciso que o Senhor me interfira. Não, ele vai orar. Há um relato no livro de 2 Crônicas, capítulo 20, quando 3 nações se reúnem para destruir Josafé, o seu reinado. A Bíblia diz que ele começa a orar. Só que o texto sagrado vai dizer que quando em um momento da oração, ele diz: Senhor, em nós
Não há força contra esta grande multidão, e nós não sabemos o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em Ti. Eu não sei o que fazer, mas os meus olhos estão postos em Ti. Quando não souber o que fazer, ore, coloque os seus olhos diante de Deus, porque Ele vai abrir os teus caminhos e vai te orientar naquilo que você precisa fazer. A oração me ensina a não me precipitar com as minhas ações. A oração me ensina a esperar. A oração me ensina a ser paciente. Quem ora precisa ser paciente e agir na hora certa. Neemias ora, busca. E o texto do capítulo 1, no finalzinho da oração, do capítulo 1, ele vai dizer: Senhor, prospera o meu caminho diante dele, diante daquele homem, porque ele tinha um propósito, ele tinha um projeto. Mas Salomão, escrevendo em Provérbios, vai dizer que do homem são as preparações do coração, mas do Senhor vem a resposta da boca. Espera, peça, mas espera, porque Deus vai preparar o ambiente para que as coisas aconteçam da forma que Ele quer que aconteça. Ele vai orar 4 meses de oração, e chega um dia que ele vai apresentar-se diante do rei. É interessante que a oração ela é tão explícita no livro de Neemias. Você encontra oração no capítulo 1, você encontra oração no capítulo 2, você encontra oração no capítulo 4, você encontra oração no capítulo 6, no capítulo 7, no capítulo 8, no capítulo 9. Você encontra a oração inteira no livro de Neemias. Porque Neemias não era somente um líder político, Neemias não era somente um governador da cidade, empossado pelo rei. Neemias era alguém que tinha uma visão política, mas não desprezava a vida espiritual. Neemias era alguém que mantinha os pés na terra, mas também mantinha o pensamento nos céus. E ele ora, e não há coisa melhor do que orar, do que clamar, do que buscar a Deus. É interessante, quando ele vai orar, ele vai: Deus, prospera o meu caminho, porque eu vou conversar com aquele homem. E chega um dia, não foi algo preparado, não foi algo elaborado, a reação, a ação dele. Ele vai servir um dia o copo perante o rei, e o coração dele está triste. E Salomão vai dizer que o coração alegre faz o que com o rosto? Mas pela dor do coração o espírito se abate. A fisionomia de Neemias era triste porque o coração estava triste. E quando ele vai se apresentar diante do rei, ele vai dizer assim: olha, eu nunca estive desta maneira perante ele. Eu nunca me comportei desse jeito. Eu nunca me apresentei assim. E quando ele está servindo, o rei faz uma pergunta: o que está acontecendo com você? Por que você está com o seu rosto desse jeito? Você não está doente? Isso aí é tristeza do coração. Aí Neemias entende que aquilo foi uma deixa de Deus para iniciar um diálogo com o maior monarca da história. Ele diz: Senhor, meu rei, vive para sempre. Como não estaria eu entristecido no coração, sabendo que a cidade, o sepulcro dos meus pais, os muros estão fendidos e as suas portas queimadas a fogo? Como não estaria eu? Como que eu conseguiria esconder isso do Senhor, se a minha cidade está destruída? Capítulo 2 de Neemias, versículo de número 4. E o rei me disse: o que você me pede agora? Qual é o teu pedido? O que é que você quer que eu faça por você? Ah, irmãos, isso quem está falando é um rei. Quem fez essa pergunta foi o rei. O que é que você quer, Neemias?
capítulo 2, versículo 4. Então eu orei ao Deus dos céus. O rei apresentou essa oportunidade, diz: pede, o que é que você quer que eu faça? Ele pede no primeiro instante? Não, ele vai orar. Para que orar? Orar para pedir certo. Não, vou repetir, não basta só orar, é orar para pedir certo. A Bíblia diz assim: pedis e não recebes porque pedis. Tem muita gente que não recebe porque pede. E quando você pede mal, isso é sinônimo de que você não orou antes. Então quem não ora antes pede, e quem pede mal não. Mas eu louvo a Deus que aqui tem crente que orou, está pedindo, e Deus está falando: os meus olhos estão abertos, os meus ouvidos estão atentos à oração deste lugar. Ele ora, ele tão ora, ele é tão sábio nisso que ele vai orar, e Deus vai orientar ele da forma que ele vai pedir. Capítulo 2, versículo de número 5 a seguir, Neemias vai pedir assim: ó rei, eu peço que o Senhor me envie para a minha cidade. Eu peço que o Senhor me envie para a minha cidade, para que eu possa restituí-la, para que eu possa reedificar os muros, para que eu possa restituir as portas. Eu peço que o Senhor me envie. Pastor, você está frisando tanto isso? Percebe-se? Ele não pediu ao rei: eu quero ir, me deixe ir, me envie. Alguém já pegou? Não é ir por ir. Eu preciso estar debaixo de uma ordem de quem me mandou ir. Há muitas pessoas que querem até ir, mas não estão debaixo de uma ordem para ir. Se você ir sem debaixo de uma ordem, você não tem providência, proteção e nem guarda. A oração e a resposta de Neemias é: me envies. Por que Neemias pede isso? Porque o rei enviando, além do envio, interessante que no capítulo 2 vai mandar que o rei coloca uma cavalaria para acompanhar Neemias. Soldados do exército real acompanhou Neemias. Uma viagem que duraria 3 meses. Quando o rei falou assim: tudo bem, então vai uma cavalaria com você, Neemias. Ó rei, peço também que me dê cartas, para que eu entregue aos governadores da além do rio. Para quê? Para me dê passagem. Porque se alguém me parar, se alguém tentar me impedir, eu mostro que eu não vim porque eu quis, eu vim porque alguém me enviou. Outra coisa, rei, me dê carta para o guardião do jardim. Para quê? Para que me dê madeira, porque para edificar as portas eu preciso de madeira. Ele não foi porque quis ir, ele foi porque estava debaixo de uma ordem e uma direção. E quando o rei mandou, o rei supriu aquilo que ele precisava. E ele vai. No meio do caminho aparecem alguns governadores, Sanbalat, Tobias, Gesem, e falam assim: peraí, esse cara está fazendo o quê? Ele vai fazer o quê? Ele intenta um bem ao povo de Israel, por quê? Por isso que você percebe que Sanbalat, Tobias e Gesem não conseguem impedir, não conseguem atrapalhar, não conseguem fazer com que a obra pare, não. Porque além do envio, havia uma providência, havia um trabalhar de Deus. Você entendeu que a oração, ela vai te direcionar às coisas certas, ao caminho certo, e os resultados são certos. Ele vai, viagem de 3 meses,
1.600 quilômetros entre Suzã e Jerusalém. Quando ele chega lá, ele chega furtivamente, não revela a ninguém por enquanto, 3 dias em silêncio. Ele quer observar o ambiente, ele quer ver como que estão as coisas. Ele não quer chegar lá e assim, eu vim fazer. Não, eu vou observar, eu vou ver como que estão as coisas. E quando ele percebe isso, ele convoca as pessoas e diz: olha, eu não vim aqui para fazer, eu vim aqui para nós fazermos. Eu não vim para fazer, nós vamos fazer. Por quê, pastor? Porque Neemias veio de Suzã, veio de fora para fazer sozinho? Não. Neemias entendeu que não existe carreira solo na obra de Deus. Eu vou repetir, não existe carreira solo, a gente não faz nada sozinho. Deus não vai mandar alguém de fora para fazer, e se mandar de fora é para ajudar a fazer. Ah, Deus. Tem até um louvor bem antigo, é do meu tempo, pastor. Fala assim, ó, que não passe de nós o teu espírito, e que não seja preciso que se levante outra geração que vá avante. Venha sobre nós e realize o teu querer. Há muitas pessoas dizendo: Deus, manda para fazer, manda para acontecer, manda para iniciar. Deus, não, manda para ajudar, porque eles vêm para ajudar, as coisas vão acontecer de uma forma mútua. Ninguém vai fazer nada sozinho. Neemias começa capítulo 3, a primeira coisa, a primeira porta que é restituída. Olhe para a sua Bíblia, capítulo 3, versículo de número 1. Capítulo 3 de Neemias, versículo 1. O texto sagrado vai dizer: e levantou-se Eliacibe, o sumo sacerdote, com seus irmãos, os sacerdotes, e edificaram a porta do gado. Repita comigo: porta do gado. Não, mais forte: porta do gado. Em algumas traduções, da porta das ovelhas. E não somente foi edificada, como foi consagrada. A única porta, pastor Marcelo, que foi consagrada foi essa porta, chamada porta do gado, ou porta das ovelhas. Nenhuma das outras portas foram consagradas, só essa. E outra coisa, quem edificou essa porta foi o sumo sacerdote, a liderança exercendo o exemplo. Quem começa a atividade? A liderança, o sumo sacerdote. É interessante que essa porta do gado, eu li um pouco. O estudioso vai dizer que essa porta das ovelhas, a porta do gado, era a porta que os animais entravam na cidade. Todo o rebanho entrava por essa porta. E alguns vão dizer que essa porta, ela dava acesso ao templo, por onde os animais entravam e eram sacrificados. A porta da ovelha, ou das ovelhas, ou a porta do gado, era a porta que dava acesso por onde os animais passavam, para chegar ao templo onde eram sacrificados. Essa porta eu chamo ela de sacrifício, consagração. Você vai perceber que essa porta, ela estava ligada aos rituais religiosos, tanto que quem edificou ela foi o sumo sacerdote. Irmãos, entenda uma verdade: não tem como começar um ministério fecundo e frutífero se nós não nos basearmos que para se ter, para se fazer, primeiro precisa se sacrificar. Não existe bons resultados se não tiver bons sacrifícios. Não tem como ter boas colheitas se você ou se eu não me sacrificar.
Um dia a praga estava sobre Jerusalém, pessoas já estavam sendo mortas. Davi sai correndo, ele vê um anjo entre os céus e a terra com a espada desembainhada em direção a Jerusalém. Ele vai correndo e pergunta a um homem, um arameu que tinha uma eira ali, diz: olha, eu quero comprar essa terra, porque eu quero levantar aqui um altar, eu quero buscar o Senhor, me diga qual é o preço. Irmãos, aquele homem falou assim: não, tu é rei, você é o meu rei, toma, eu te dou o lugar, eu te dou o animal, eu te dou a madeira, eu te dou tudo, pode fazer o que você quiser. Davi respondeu: não, me diga qual é o preço, porque eu não quero oferecer para Deus sacrifício que não me custe nada. As pessoas querem ter bons resultados, mas não querem se sacrificar, querem chegar longe, querem alçar altos voos, mas não querem se sacrificar. Vai ter que passar pela porta das ovelhas. E Deus ministrou meu coração que essa porta vai ser restituída na vida de muitas pessoas aqui. Pastor, eu fazia tanta coisa, eu me sacrificava tanto, pastor, mas eu cheguei num ponto, eu cheguei num momento que eu pensei para mim mesmo que não valia de mais nada, que não tinha resultado nenhum. Não, isso é palavra de Satanás no teu ouvido. Deus diz: continue fazendo, faça, se sacrifica mesmo, busca a Deus, porque no momento certo Ele te exaltará, te levantará sobre essa terra. Paulo, para ter bons resultados, 2 Coríntios capítulo 12, versículo 15: eu, de muita boa vontade, me gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas, ainda que amando-vos cada vez mais seja menos. Amado, quem está disposto a se sacrificar não se prende a retorno imediato. Eu faço para receber, eu faço, tem que fazer comigo. Não funciona assim. A gente precisa fazer com o intuito da glorificação do nome do Senhor e não esperar retorno. Não esperar tapinha nos ombros dizendo parabéns, foi muito bom. Nem sempre isso acontece. A gente canta: eu não quero, eu não preciso ser reconhecido por ninguém. Mas quando a gente faz algo e não somos reconhecidos, a gente reclama, muda de igreja. Porque você vai sair da igreja? Porque lá ninguém reconhece o meu ministério. Porque você vai sair de lá? Porque lá o pastor não me dá oportunidade. Porque você vai sair de lá? Não é porque lá o pastor me deixa no gelo, me deixa no banco. Porque você vai sair? Não, é porque lá eu não estou fazendo nada. Calma. Continua se sacrificando, porque a qualquer hora Deus olhará e diz: opa, agora Ele vai sacar você como uma flecha da aljava e vai te fazer voar alto. Mas se sacrifique. Se sacrifique. E essa porta é tão importante que foi a única que foi consagrada. Eu preciso me sacrificar. Capítulo 2, ou melhor, capítulo 3, e o versículo de número 3. A segunda porta que é edificada é chamada porta do peixe. Qual é a porta? Qual é a porta? Porta do peixe. Eu lendo essa palavra, Deus colocou no meu coração: pastor, meu filho, sabe o que significa essa porta do peixe? Eu falei: qual é, Sonho? É a porta do trabalho. Não falei porta de trabalho, eu falei porta do trabalho, do serviço. Por que essa porta? Porque essa porta do peixe, pastor Marcelo, era uma porta aonde os comerciantes se reuniam, principalmente os pescadores. E em frente a essa porta era feita como se fosse uma feira livre. Nesta porta, em frente desta porta, os pescadores, os comerciantes se reuniam e mostravam o fruto do trabalho. E é diante dessa porta que o comércio girava. Era diante dessa porta que vendia principalmente peixe.
Percebe que a segunda porta é edificada, porta do peixe, ou seja, eu preciso que seja reedificado na minha vida esta porta. Para quê? Porque eu preciso aprender, eu preciso entender que eu preciso trabalhar, eu preciso estar de serviço. Eu preciso fazer alguma coisa. Eu vou repetir o que eu falei no início. Eu preciso estar disposto, eu preciso estar ocupado. Os pescadores trabalhavam durante a noite e de manhã eles chegavam em frente dessa porta e mostravam: olha o nosso trabalho, olha o fruto do nosso trabalho, e ali vendiam. Você entendeu? Para que outras pessoas fossem alimentadas, alguém deveria pagar o preço à noite. Isso é a língua do comércio. O comércio movimentava-se diante desta porta. Serviço, trabalho. Eu preciso me enquadrar nisso. Eu preciso me achar nisso. Eu vou repetir. Eu preciso entender para que eu fui chamado. Eu preciso entender qual é a minha vocação. Se de repente o mestre do barco ou o marinheiro me encontrar dormindo aí pelos cantos e dizer: da onde você vem? Que povo é teu? Qual é a tua ocupação? O que você faz da vida? Qual é o meu trabalho? Eu me ocupo em quê? Eu faço o que no reino? Quem sou eu no reino? Eu preciso saber quem eu sou no reino. Porque depois que você descobrir quem é você no reino, você nunca admitirá, ou você nunca vai admitir ficar parado. Eu preciso saber quem sou eu no reino. Fui chamado para quê? Deus me salvou para quê? Ele me deu sabedoria para quê? Ele me deu entendimento para quê? Ele me deu força para quê? Deus não chama ninguém para ficar parado. Deus não vocaciona ninguém. Deus não investe em ninguém que Ele não tenha retorno. Deus não vai investir em alguém que esse alguém não faça nada. Eu posso falar uma verdade? Há muitas pessoas que Deus tem investido que não tem dado retorno nenhum. Tem sabedoria, tem entendimento, fala bem, louva bem, prega bem, tem uma boa oratória, tem dinâmica, tem sabedoria, tem estratégia, mas não usa. Desenvolve raciocínio lógico. Se deixar ser usado, irmãos, se deixar, se a pessoa se permitir ser usado, será usado de uma forma tão poderosa diante de Deus. Mas o diabo tem travado: não, você não vai fazer, não, isso não é para você, não, isso não, você não é chamado para isso. No nome de Jesus, essas barreiras estão sendo quebradas, esmiuçadas. Sabe por quê? Porque Deus chegou agora e está falando ao teu coração: eu investi em você, eu te dei dom, eu te dei talento, eu te vocacionei, então se apresente para o trabalho. Se apresente. Se apresente. Um dia eu vi um post de alguém. Estou falando isso porque a gente trabalha com seminário. Eu vi um post de alguém assim que se formou no seminário. Alguém comentou assim: aí existe muito tesouro escondido. Escondido? Por que escondido? Porque o que Deus
deu para você não é para você guardar, é para você usar. Eu vou repetir. O que Deus deu para você não é para você guardar, é para você usar. Você entende por quê? Abinadab ficou 20 anos com a arca da aliança e não aconteceu nada? Por quê, pastor? Porque a Bíblia diz que quando a arca chega na casa de Abinadab, depois que sai de Bet-Semes, e lá morre um montão de gente, porque não foi nem curiosidade, foi incredulidade. Eles olham dentro da arca, morrem. A arca vai para a casa de Abinadab. A Bíblia diz que Abinadab guardou a arca. Para Abinadab, a arca somente era um utensílio somente para ser guardada. 20 anos não acontece? Alguém morreu? Não. Alguém viveu? Alguém empobreceu? Alguém prosperou? Não aconteceu? Era somente um utensílio para ser. Tu entendeu que existe muitas pessoas que estão guardando o que Deus deu? E são os primeiros a reclamar que não está acontecendo nada? Não acontece nada na minha vida. Por que as coisas não me desenvolvem na minha vida? Você está guardando o que não é para você guardar. Aí a arca dali, acontece o episódio de Davi, o rapaz morre, depois a arca é levada para a casa de Obed-Edom. Obed-Edom reconhece qual é o valor e o sentido espiritual da arca. 3 meses Deus sacode a casa de Obed-Edom. E alguém disse lá: Davi, você não sabe o que aconteceu na casa de Obed-Edom. Aí quem sabe Davi pensou, e morreu mais um. Não, Deus abençoou ele, a sua casa, é tudo quanto tem por causa da arca. O que Deus queria fazer em 20 anos, fez em 3 meses. Eu quero ser profeta, olha para mim aqui. Se você fizer como Obed-Edom, guardar por 20 anos, vai ter que assistir alguém a florescer antes de você durante 3 meses. Não, vou repetir. É para você guardar mesmo. Se você durante 20 anos não entender qual é o propósito, qual é o resultado, e entender que aquilo que Deus te deu não é para você guardar, é para você usar, se você fizer isso, você vai ser igual a Abinadab, vai ficar 20 anos e não vai acontecer nada. Em contrapartida, vai ter que ficar olhando e assistindo Deus levantando Obed-Edom, abençoando Obed-Edom, sacudindo Obed-Edom, vendo Obed-Edom pregar, vendo Obed-Edom cantar, vendo Obed-Edom dirigir culto, levantar a igreja, vendo Obed-Edom ser levantado por Deus. Depois não reclama. Depois não, passou na minha frente. Não. No reino do céu não tem furada de fila. Não tem. Então essa porta era a porta do trabalho, do serviço. Ela é edificada, porque eu preciso entender que o serviço está à minha espera. Capítulo 3, versículo de número 6. Porta velha. Repita comigo, 1, 2, 3. Porta velha. Pastor, só pelo nome é ruim, né? Não é ruim não. Essa porta velha era a porta mais antiga da cidade. E ela vai arremeter para a vivência, a memória, a experiência. Porque a porta velha, ela me ensina a retroceder ao passado, para valorizar o presente e projetar o meu futuro. Quem não valoriza o passado não consegue desfrutar do presente e nem projetar o futuro. Tá velho, mas tu não sabe nada. Senta para conversar. Tá velho. É só sentar para que você possa ouvir as experiências de vida, as vivências de vida, um amadurecimento de vida. Essa porta velha, ela é reedificada. Isso vai me arremeter ao passado.
O passado não me forma no presente, mas tem que servir-me de estímulo. De repente estou pregando para alguém que teve um passado sombrio. De repente nesse auditório tem pessoas que tiveram um passado que você, meu Deus, eu queria esquecer. Só que Deus está falando, olha, porta velha não é para ser esquecida, é para ser lembrada. E que sirva-se de estímulo. Não se pode desprezar a porta velha. Não se pode desprezar a porta antiga. Ah, pastor, mas é melhor deixar a porta velha e abrir uma porta nova. A porta velha ainda pode nos ensinar muitas verdades espirituais. Tem muitas pessoas querendo trocar as coisas antigas, vividas pelas coisas novas. Não, isso aqui é novidade. Não, isso aqui está da hora, está da moda, é atual. Cuidado. Cuidado. Davi fez isso e deu ruim. Os filisteus, quando mandaram a arca de volta para Israel, porque teve praga lá, pastor Marcelo, sabe o que eles fizeram? Pegaram um carro novo, 2 vacas que acabaram de dar crias, colocaram a arca em cima e falou assim, deixa as vacas ir, que elas vão certinho. As vacas foram andando berrando, e a arca chegou direitinho nos territórios de Israel. Davi, pastor, Davi quando quis trazer a arca da aliança, na primeira investida, sabe o que ele fez? Carro novo. Deu certo lá. Vai dar certo aqui. Botou um carro novo. Imagina bem, até sem placa. Botou a arca em cima e falou, vamos cantando, bailando. Deu certo? Deu. Até o tropeçar dos bois. Quando os bois tropeçam, a arca balança, mete a mão, morre. Aí Davi entendeu que não adianta querer pegar uma coisa nova e ter atitude velha. Não adianta querer pegar uma coisa nova e uma mentalidade velha. Deu certo lá porque a arca foi embora. Ei, carro novo não traz a arca, carro novo leva a arca. Não, vou repetir para essa geração, carro novo não traz a arca. Pode até ter movimento, Davi até dançou, até bailou, até fez os movimentos, só que ele precisou entender que carro novo não traz a arca, carro novo leva a arca embora. O que traz a arca para dentro e a presença para dentro é quando ela é carregada nos ombros. Ah, pastor, a gente quer a presença de Deus no nosso meio. Carrega nos ombros. Não vá correr atrás de carro novo. Ah, irmãos, quantas pessoas estão querendo substituir ombros por carro novo. Só que essa porta, capítulo 3, porta velha, ela me remete à experiência e à vivência. Capítulo 3, versículo 13. Porta do vale. Essa porta, ela dava acesso ao vale de Inom. E quando nós falamos de vale, eu anotei aqui, claro, está falando daquilo que eu preciso crescer, amadurecer. Porque o vale me remete a isso. Quando Deus usou a boca do profeta Oséias, diz assim, olha, capítulo 2, te atrairei ao deserto, ao vale, e ali lhe falarei ao coração. Está falando, eu preciso que você entenda, eu preciso que você se amadureça, nem que eu precise te trazer para o vale. Você entendeu que existem pessoas que precisam amadurecer? E o vale, Deus usa o vale para que eu possa amadurecer
mente, pensamentos e atitudes. Você entendeu por que Paulo vai escrever aos Coríntios, dizendo assim: olha, quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, agia como menino, mas depois que passei a ser grande, acabei com as coisas de menino. Sabe o que está querendo dizer? Ei, olha, a experiência, as vivências, os vales me fez amadurecer no reino. A gente precisa. A gente tem muitos crentes na nossa igreja, muito crente, desculpa a expressão, pastor Marcelo, muito crente dodói, é sensibilidade demais, é muito sensível. Alguém já brincou com aquela plantinha chamada dormideira? A gente está brincando, né? Dormideira, só acorda sexta-feira, sei lá. A gente dava, ó, um toquinho, e o que acontecia com aquela planta? Tem tanto crente assim. Der um toquinho, ele se murcha, já falta culto. Já manda mensagem: pastor, estou fazendo umas visitas aí. Ei, ele vai te levar para o deserto. Vai. Ele vai te levar para o vale. Que isso, pastor? Sangue de Jesus tem poder? Não. Ele vai te levar para o vale. Mas não é para te matar, é para que você amadureça e para de ser sensível ao extremo. A gente precisa entender que essa sensibilidade extrema não pode fazer parte de um obreiro que Deus chama. Não me toque, muito dodói. Aquelas, qualquer palavrinhas, qualquer ato, qualquer comportamento, já fica chateado, já fica entristecido, já fica querendo sair. Não, em nome de Jesus Cristo, essa porta vai ser reedificada essa noite. Ele tem que abrir essa porta do vale. Deus, me leva, se é para me amadurecer, se é para me crescer, se é para me ser um crente de verdade, me leva para o deserto, me treina lá, me prepara lá, me amadureça lá, para que quando eu chegar na tua obra eu fazer bem feito. Capítulo 3, versículo 14, porta do monturo. Estou encerrando. Repita comigo: porta do monturo. Ih, meia dúzia falou, eu sei que já é da hora, vou embora. Uma vez mais, vai. Porta do monturo, vai, 1, 2, 3. Essa eu fecho, paro nessa. Uma outra oportunidade a gente fala sobre as outras. Porta do monturo, mais uma vez. Que porta é essa, pastor? Essa era a porta especial tanto quanto as outras. A porta do monturo era para onde saía todo o lixo da cidade, passava por essa porta e ia para o vale, ou para a lixeira. A porta do monturo era o acesso para onde saía todos os lixos da cidade. Todo o lixo da cidade passava pela porta do monturo e era jogado lá no vale. Todo o lixo que era queimado, lixo perecível, era passado por essa porta, levado para o vale, e lá ele é queimado. A porta do monturo, Deus colocou no meu coração, dizendo assim: olha, limpeza. Para limpar a cidade, era necessário passar por essa porta. A cidade de Jerusalém não acumulava lixo. Quando juntava lixo, os moradores da cidade reuniam os lixos, cruzavam essa porta e levavam para a lixeira. Eu fecho. Sabe por que muitas vezes a gente não consegue desenvolver na nossa vida espiritual? Porque está agrupando muito lixo dentro de nós. Estamos virando lixo ambulantes, irmãos. A cidade está completa de lixo. A gente guarda lixo.
Um dia eu li acerca, sabe exemplo de lixo? Mágoa. Repita comigo, 1, 2, 3. Mais uma vez. Eu li um dia uma frase interessante que nunca mais eu esqueci, que diz acerca da pessoa que guarda mágoa. Dizia assim: guardar mágoa ou guardar mágoas é o mesmo que beber veneno e esperar que a outra pessoa morra. Eu vou repetir: guardar mágoa é o mesmo que beber veneno e esperar que a outra pessoa morra. Lixo. Quantas pessoas no nosso meio estão magoadas com tanta gente, guardando esse ressentimento, essa mágoa, não consegue avançar, não consegue prosperar, não consegue crescer, porque o ressentimento, a mágoa está ainda enraizada no coração. Posso te falar a verdade? Sem ressentimento, muitas das pessoas que nós guardamos mágoas estão vivendo muito bem, obrigado, e você está morrendo. Pressão alta, problema com hipertensão, diabetes, crise de ansiedade, desenvolvendo um monte de doenças. Sabe por quê? Está acumulando lixo. Mas Deus me trouxe aqui que essa porta do monturo, ela está sendo reedificada, e nós vamos passar por essa porta. Nem que eu carregue 2 sacos de lixo, mas eu passo por essa porta, dizendo: aqui dentro tu não fica, eu vou jogar isso lá para fora para ser queimado. A gente precisa fazer uma limpeza dentro de nós. Você não entende que isso está te matando? Você não percebe que esse ressentimento, essa mágoa, esse pensamento contrário está te matando, está te destruindo? Não, tem que vir a mim, tem que vir me pedir perdão. Deus vai trazer até os meus. Para com esse negócio. Vai ter que vir até mim. Para com isso. Parece que Jesus era completamente contrário a essas ideologias de hoje. Parece não era. É. Ele vai dizer assim: olha, se quando você vier trouxer a tua oferta perante o altar, e lembrar, eu disse que o teu irmão tem alguma coisa contra você, deixa ali no pé do altar a tua oferta, vai lá. Ele não disse que ele vai vir, ele disse para mim: vai lá, reconcilia-te com teu irmão enquanto está no caminho com ele, depois vem e oferece a tua. Não, Deus vai trazer até mim. Deus vai trazer até você. Fica com esse pensamento, essa ideologia para você ver. Mantenha essa ideologia, mantenha esse pensamento. Acumula isso, essa lixeira, ou esses lixos no teu coração, ou no meu coração. É por isso que as pessoas não conseguem desenvolver, crescer. Eu repito isso. Até começam a fazer, mas depois param. Só que Deus me trouxe aqui para dizer: essa porta ela vai ser edificada. Eu vim profetizar que há uma limpeza de Deus acontecendo no nosso coração aqui essa noite. Vai. Eu tenho que aprender uma palavrinha, é uma palavrinha simples, mas de um poder profundo, chamado perdão. Perdão. Eu preciso entender que eu preciso perdoar quem me ofende. A oração do Pai Nosso nos ensina isso. E a oração do Pai Nosso é tão profunda que o sentido da oração do Pai Nosso, pastor Marcelo, é: Senhor, trata comigo como eu trato com meu irmão. Perdoa as minhas dívidas, assim como eu perdoo os meus devedores. Perdoa as minhas ofensas, assim como eu perdoo quem me tem ofendido. Sabe o que significa essa oração? Deus, trata comigo como eu trato com o meu próximo. Assim como eu perdoo, me perdoa.
Assim como eu cancelo a dívida, cancela a minha. Como eu trato com Ele, trata comigo. Irmão, se Deus tratar com a gente como a gente trata as pessoas. Se Deus levar a sério essa oração de muitos de nós. Só que capítulo 9 de Neemias, quando o povo, Neemias começa a ler o livro, Esdras começa a ler o livro, o povo começa a chorar, e Neemias fala: ei, não choreis, porque o povo chorava, não choreis, esse não é dia de tristeza. Mas por que não, Neemias? Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Hoje, entenda a verdade, eu sou profeta de Deus, eu vim aqui para que você não fique entristecido, mas só para que você entenda que essas portas precisam ser edificadas, para que a obra de Deus na minha vida seja completa. Além dessas portas, tinha a porta da fonte das águas, porta dos cavalos, porta oriental, porta da guarda. Pastor, posso fazer uma oração? Por favor, se coloque em pé. No capítulo 3, e o versículo de número 29, está dizendo aqui uma porta dessa, que foi restaurada, chamada porta oriental. Qual é o nome? Uma vez mais, qual é o nome? Eu disse que a porta de uma importância tão grande, a única que foi consagrada foi a porta das ovelhas, tá? A porta que não podia ser desprezada era a porta velha, mas é a porta que tem um sentido profético, escatológico, é a porta oriental. Por quê, pastor? Porque o estudioso vai dizer que foi por essa porta que Jesus entrou em Jerusalém. Por essa porta Jesus entrou em Jerusalém. E essa porta nos arremete, sabe o que? A esperança. Essa porta, eu estava lendo hoje, pastor, mas é interessante. Essa porta, os estudiosos vão dizer que essa porta hoje está fechada, porque os judeus acreditam que quando o Messias voltar, ele vai entrar por essa porta. Ei, o Messias vai voltar. Vai. E quando ele voltar, ele vai entrar por essa porta. O que isso quer dizer, pastor? Mantenha essa esperança. Mantenha essa esperança. Ele vai voltar. Muito breve. É muito breve. Você entendeu por que nós não podemos perder tempo com tantas essas coisas? Você entendeu que nós não pode ficar perdendo tempo com essas picuinhas? Você entendeu que eu não posso perder tempo com essas coisinhas? Por que não, pastor? Porque Jesus está voltando. E se você se prender a isso, você vai ficar, você não vai subir no arrebatamento. Essas mágoas, esses ressentimentos, essas briguinhas, essas dissensões, essas contendas domésticas, isso vai te impedir de entrar no céu. Isso vai te impedir. Eu não posso me ater a isso, eu não posso me prender a isso. Salomão, quando ele escreve em Cantares de Salomão, irmãos, como há uns versículos que a gente lê, uns versículos tão tristes, que Salomão fala assim, ô pessoal, apanhe-me as raposas, apanhe-me as raposinhas que causam mal à vinha, porque as vinhas estão em flor. Ele disse, pegue, porque a vinha está em flor. Pegue as raposas e as raposinhas, porque a vinha está em... Por que Salomão não falou assim, pegue as raposas, porque as vinhas estão em flor? Ele disse, pegue as raposas e as... Porque a minha vinha está em... Raposa grande come fruto, raposinha come a flor.
Você entendeu que os maiores prejudicadores no reino não são as raposas grandes? Porque a raposa grande só come fruto. A raposinha come flor, que depois vira broto, que depois vira fruto. Você entendeu? Não são os maiores problemas que têm impedido e atrapalhado o andamento da obra de Deus nas nossas vidas. São aqueles que nós achamos que são pequenininhos e inofensivos. É eles que nos travam. Temos que preocupar, estamos muito preocupados com adultério, com fornicação, com homicídio. Temos. Isso são raposas. Mas o diabo está destruindo a vida espiritual de muito crente usando raposinha. É aquele probleminha que a gente vai acumulando, deixando passar. É o pensamento, é a atitude, e vai. A gente começa a acostumar, começamos a domesticar. Não, eu sou assim mesmo. Uma hora Deus me muda, e vai. Aí daqui a pouquinho os céus vão se abrir. Jesus vai vir buscar a sua igreja. E eu preciso estar preparado para subir. Quando acontecer o arrebatamento, ele não vai vir buscar essa igreja. Por mais que o som seja excelente, top, mas no arrebatamento o som não vai subir. Bateria eletrônica não vai subir, teclado não vai subir, violão não vai subir, guitarra não vai subir, nada disso vai subir. E eu até ouso a dizer que essas coisas aqui vão ser usadas até pelo anticristo na grande tribulação. Só que quando acontecer o arrebatamento, é essa igreja aqui que tem que subir. Ele vai vir buscar essa igreja aqui. É essa igreja aí que tem que subir. Tá? Então não se apegue a essas coisas. Não se apegue a esse mundo. Não se apegue às coisas desse mundo. Porque Paulo disse para mim e para você: se nós esperamos em Cristo somente nesta vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Não se prende a isso. Não deixe de fazer a obra de Deus por causa das coisas desse mundo. A gente cresce, ganha, conquista, possui e vai conquistando, acumulando. E a nossa vida espiritual, está indo de mal a pior. Essa porta, chamada porta oriental, ela está sendo reedificada na minha vida, no meu coração. Dizendo que ainda há esperança. Ele vai vir buscar a sua igreja. Como diz o hino 300 da nossa harpa, ou da harpa cristã, nossa esperança é a sua vida. O Rei dos Reis vem nos buscar. Queria que você fechasse os seus olhos no nome de Jesus. E eu quero orar. De repente o diabo está ministrando tanta coisa aí, ou falando tanta coisa no coração, e isso não é para você não, e esquece, no nome de Jesus. Essas portas, elas precisam ser edificadas nas nossas vidas. A porta da ovelha, a porta do peixe, a porta do monturo, ela tem que ser, precisa ser. Principalmente a porta do monturo, aonde nós precisamos vaziar esse monte de lixo, tirar de dentro de nós e jogarmos fora. Eu queria que você fizesse essa oração comigo, orasse mesmo, Deus, e você vai presenciar, você vai ver. Paulo vai dizer que eu tenho que examinar a mim mesmo, e a gente começa a dar uma faxina na nossa vida, no nosso coração, começarmos a limpar, começarmos a tratar, começarmos a retirar, para que isso não te impeça mais, para quando você cruzar com essas pessoas, passar por algumas pessoas que, se hoje
Se ao sair desse lugar, se você cruzar com algumas pessoas, te traz ainda uma lembrança triste, um ressentimento, uma tristeza, mas nessa noite Deus ministra ao meu coração que hoje é o dia da limpeza. Vai passar e essa ferida não terá mais, você só vai ter uma cicatriz. Vai lembrar? Vai, mas não vai te causar mais nenhuma dor e nenhum sentimento ruim. Deus, aí está o teu povo. E eu falei de algumas portas aqui, ó Deus, que foram e que precisam ser edificadas, e só foram edificadas porque alguém pagou um preço em oração. Não foi à toa que Neemias por 4 meses orou e jejuou, Deus, porque ele sabia, ó Deus, o tanto de coisas que precisavam ou precisariam ser feitas em Jerusalém. Obrigado, Deus, obrigado pela visão espiritual que o Senhor deu à liderança dessa igreja. Oração, Deus, Deus, o primeiro ato, a primeira ação. Quantas vezes a gente deixa a oração, a gente ora quando já tentamos de tudo, ó Deus, e como tudo não deu certo, a gente vai e apela para a oração. Mas entendemos, muito obrigado, Deus, obrigado porque o Senhor ministrou meu coração, que a oração, ela faz com que os meus caminhos sejam abertos, ó Deus. E quando eu oro, quando eu busco a Tua presença em oração, até a minha petição é certa. Abençoe esse povo, Deus. Esse povo não veio aqui ver homem, ouvir homem. Esse povo não veio aqui, ó Deus, ouvir uma palavra qualquer. Esse povo veio ouvir a Tua palavra. E eu quero Te agradecer. Prospera os nossos caminhos, limpa o nosso coração, limpa a nossa alma. Ó Deus, nos prepara para que, preparados, ó Deus, possamos fazer a Tua obra, no nome de Jesus, porque aqui não há ninguém que esteja disponível, estamos dispostos, ó Deus. Deus, eu preguei para um povo disposto, e nós estamos dispostos para fazer o que o Senhor nos ordenar, no nome de Jesus Cristo nós oramos, amém, e graças a Deus. Que Deus abençoe a sua vida, perdoa pelo horário excedido, obrigado, glória a Deus, obrigado pastor Marcelo, uma vez mais por essa oportunidade, que Deus em Cristo abençoe a todos vocês, no nome de Jesus.